irmãos, queridas irmãs, o Salmo 118, nós hoje escutamos um trechinho dos seus diversos versículos. É um salmo que trata sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. É um salmo belíssimo, onde praticamente cada versículo ou trata de uma das características da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, ou faz um elogio aos mesmos. E nós hoje escutamos essa parte que fala dos elogios, de o quanto é maravilhosa a lei de Deus. Então, começava o salmo dizendo: seguindo vossa lei me rejubilo, ou seja, encontro alegria, me encho de júbilo, muito mais do que em todas as riquezas. Ou seja, que viver a palavra de Deus vale mais do que alcançar tudo aquilo que de material nesse mundo é considerado como o mais nobre. E que tudo isso, todas as riquezas do mundo, não valem nada diante do prazer daquela pessoa que se entrega completamente à palavra de Deus. E continua o salmo: minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, vai voltar à mesma ideia aqui agora, para mim vale mais do que milhões de ouro e prata. Enfim, o salmo vai sempre nessa linha de mostrar a maravilha, a beleza da lei de Deus. E o refrão nos colocava diante dessa realidade, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. De fato, há outros salmos que falam que a gente tem que poder saborear a palavra de Deus, que essa palavra de Deus é doce como mel, enfim. São realidades que, de fato, quem se deixa conduzir pela palavra experimenta. Porém, por outro lado, também é verdade que, às vezes, a palavra de Deus nos interpela, e também a Sagrada Escritura usa essa imagem para falar dela, como uma espada penetrante, que nos corta desde o nosso interior. Justamente porque nos exorta, nos coloca diante de realidades que nós, confrontando com a nossa vida, percebemos que há algo que é necessário mudar. E nem sempre a conversão é uma realidade tão simples. Pois uma coisa é entender, perceber, ver que algo na minha vida deve mudar. Outra coisa é ter a força necessária, ter a coragem, ter a perseverança, ter a tenacidade para viver de forma coerente com aquilo que eu sei que devo fazer. Daí que a primeira leitura de hoje do Apocalipse de São João, no capítulo 10º, demos um salto, ontem estávamos no capítulo 5º, hoje demos um salto para o capítulo 10º, e vemos essa cena na qual João escuta essa voz que o manda pegar o livro e comê-lo. Essa é uma imagem que já aparecia no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, aonde também era dito ao profeta que comesse um rolo com as palavras de Deus. Que isso significa essa abertura para realmente assumir a palavra na minha vida. Como a gente faz com o alimento, que a gente metaboliza no nosso próprio corpo, pois o mesmo devemos fazer na nossa alma com a palavra de Deus, fazê-la parte da nossa vida. Porém, no profeta Ezequiel, está logo no início, basta pegar o capítulo 1. Vamos ver que quando ele come, ele sente esse gosto doce, e se sente então conclamado a profetizar. Aqui no Apocalipse, por outro lado, o anjo adverte a João que a palavra sim seria doce ao paladar, mas quando chegasse no estômago, o profeta, no caso o evangelista João,
sentiria uma profunda amargura. E por que isso? Justamente por essa ambivalência da palavra de Deus, que, por um lado, nos inspira, nos coloca diante de realidades sublimes, que nos enche de esperança, que traz luz para os nossos passos, que nos auxilia a caminhar por essa vida sabendo que temos uma meta, sabendo que temos um destino, que é estar em comunhão com Deus. Ou seja, realidades maravilhosas que nos enchem de alegria. Mas, por outro lado, como foi dito, também é uma palavra que exige de nós, a cada dia, conversão, mudança de vida, sair da mediocridade, não ficar na tibieza, ou seja, como escutamos, aliás, outro dia também no livro do Apocalipse, naquela palavra dura dirigida a uma das 7 igrejas, né, de que a tibieza, ser morno, né, o Senhor vomitaria, ou seja, não ficar no mais ou menos, na vida que a gente vai empurrando com a barriga, mas ao contrário, deixar-se realmente conduzir por completo, embora isso signifique fazer sacrifícios. É interessante um comentário que um antigo padre da igreja, dos primórdios do cristianismo, fez comentando essa passagem, que é São Cesário de Arles. Arles é uma cidadezinha, né, no sul da França. E ele, comentando essa passagem, dizia que a palavra de Deus é doce ao paladar porque nos fala a alma, porque nos inspira esses nobres desejos. Mas, muitas vezes, é amarga ao estômago porque nós somos ainda demasiado carnais. Ou seja, estamos muito apegados às realidades desta vida. Estamos muito apegados aos prazeres sensíveis, que, lembremos sempre, em si mesmos não são ruins, mas não podemos viver atrelados, dependentes e fazer deles a finalidade da nossa vida, como, infelizmente, muitas vezes fazemos. E é preciso se desprender. Isso causa amargura, porque nós estamos apegados a essas realidades. Essa é a realidade do pecado em definitivo. E, portanto, precisamos, né, deixar que essa amargura, como um remédio que é amargo, né, mas que tem efeito, possa nos curar. Me lembro minha mãe, quando eu era pequeno, né, que as pessoas usavam mertiolate quando tinha, né, um machucado. Eu acho que hoje em dia nem existe mais mertiolate, mas enfim, né, que a gente era criança, morria de medo, né, porque ardia. E minha mãe costumava dizer algo que, à sua vez, o pai dela, meu avô, dizia para ela: o que arde cura, aperta segura. Portanto, é isso. Né? Essa amargura da palavra de Deus, sim, às vezes é difícil, mas é o que nos salva, é o que nos dá a verdadeira felicidade. Por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes, diante das nossas fraquezas, diante da nossa incapacidade, porque parece que diante de algumas realidades ficamos como que paralisados, somos incapazes de dar um passo adiante, devemos pedir que talvez Jesus faça em nossos corações, em nossa alma, em nossa vida, aquilo que ele fez no Templo de Jerusalém, como nós hoje vimos no Evangelho. Que possa purificar o templo das nossas vidas, que é templo de Deus, não nos esqueçamos. Que possa expulsar os vendilhões que corrompem esse templo, os nossos desejos desordenados, os nossos apegos pecaminosos, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa ira, enfim, tudo aquilo que no fundo são correntes que nos impedem de subir para o céu. Abra a boca, assim concluía o trecho do Salmo que nós hoje escutamos: abra a boca e aspiro largamente, pois estou ávido dos vossos mandamentos. Que eu e você, queridos irmãos, sejamos ávidos dos mandamentos de Deus. Que tenhamos sempre mais consciência que somente eles podem nos dar a verdadeira alegria, que podem ser a única referência que nos leva à perfeição. E sempre confiando em Jesus, que mesmo que às vezes pegue um chicote,
para fazer com que as realidades que nós não queremos nos libertar finalmente se afastem de nós, mas saibamos que, como um bom pai, uma boa mãe que às vezes dá uma bronca no filho, Jesus, quando vem com força até nós, vem com uma força marcada pela misericórdia, pelo amor, daquele que quer o nosso melhor. Temos confiança nele. Coloquemo-nos em suas mãos e deixemo-nos que seja ele que nos alimente com a sua palavra, que é doce como mel, e com seu corpo, que nos transforme e dá a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.